Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos no cenáculo junto com Jesus, é o capítulo 16 de São João. Jesus está nos falando do Espírito Santo. E para falar do Espírito Santo, ele usa esta comparação judicial, julgamento, advogado, etc., o pecado, a justiça e assim por diante. Agora, aqui Jesus abre como que uma espécie de parênteses e faz uma explicação. Nós damos graças a Deus por essa explicação que Jesus nos deu, porque ela realmente ilumina muita coisa. Que é o seguinte, veja, Jesus, durante 3 anos, o Evangelho de São João descreve perfeitamente, são 3 Páscoas diferentes, portanto, 3 anos. Durante 3 anos, Jesus pregou para esses apóstolos. Veja, ninguém de nós pode dizer, mas é que talvez Jesus não tinha métodos pedagógicos adequados. Não. Na última ceia, lá no capítulo 13, Jesus disse, vós me chamais de mestre e Senhor, e eu de fato o sou. Jesus é o mestre. É o mestre dos mestres. Não há pedagogo melhor do que ele. Não há ninguém que pudesse ensinar alguma coisa de forma mais eficaz, de forma mais extraordinária do que ele. E, portanto, ninguém pode dizer que os apóstolos não tiveram uma boa escola. Tiveram a melhor. E, no entanto, Jesus diz o seguinte, nesse contexto agora que eu acabei de colocar para você, ouça a frase. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender. Ou seja, não é uma questão de que o professor não é bom. É que os ouvidos são moucos, é que as mentes são embotadas, é que os corações são insensíveis. Ou seja, tem alguma coisa que tem que ser reformada no aluno. O aluno é que está, não é o transmissor, é o receptor que está com problema. E para resolver o problema do receptor, Jesus diz, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Então, vejam, meus queridos, nós precisamos do Espírito Santo. Os apóstolos tiveram os melhores instrutores. O melhor instrutor, Jesus. Mas, se nós não abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo, para a ação divina, não funciona. E vejam que o Espírito Santo, ele não vem somente dar uma luz, ele vem capacitar também. Ou seja, existe uma transformação, existe algo dentro do ser humano que precisa mudar para que nós possamos compreender melhor. Só para usar um exemplo histórico, bem distante daqui da última ceia, vejam, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes de se converter, ele se converteu com 32 anos de idade, antes de se converter, ele era um estudioso. Primeiro foi um grande estudioso daquilo que era a oratória, etc, etc. Ou seja, hoje seria comparável a um grande advogado, um grande marqueteiro, um grande orador. Então, e você vê claramente que ele era muito capacitado. Quando você lê a prosa de Santo Agostinho, parece que você está lendo poesia. É uma coisa linda, é um latim saboroso, uma coisa inexplicável. Mas tudo isso era só a preparação. Agostinho, a um certo momento da vida, ele
notou que aquilo não bastava. Ele tinha que buscar a verdade. Ele precisava de algo mais profundo, ele precisava conhecer o ser, a realidade, aquilo que é realmente. E ele começou a buscar na filosofia. E ninguém pode dizer que Santo Agostinho era uma mente embotada, que ele era alguém de QI baixo, que ele era um bobinho. Não, nós estamos falando de uma das mentes mais brilhantes que a humanidade já produziu. E, no entanto, Santo Agostinho não conseguiu compreender a verdade até que ele não se converteu. Quando Santo Agostinho se converteu, ele notou que os problemas intrincados de filosofia, que ele antes analisava com dificuldade, uma vez que ele foi regenerado pelas águas batismais, uma vez que o Espírito Santo refez o motor dele, ou seja, tocou na sua alma, Santo Agostinho começou a notar que a sua inteligência estava turbinada. Ou seja, que ele estava conseguindo compreender até mesmo as coisas filosóficas com uma percepção maior, com uma agudeza, com uma penetração, com uma capacidade. O que antes ele ficava feito cachorro correndo atrás do próprio rabo sem sair do lugar, agora, com a graça de Deus, ele compreendia. Eu estou dando aqui o exemplo de Santo Agostinho porque nos ajuda a perceber o que é que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje para os seus apóstolos. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Ou seja, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, vos conduzirá à plena verdade. Que beleza saber que o Espírito Santo nos capacita. Então vamos lá. Lembre-se sempre, a verdade liberta, é dolorosa, ela muda nossas vidas, mas o Espírito Santo, nosso defensor, paráclito, consolador, nos dará aquela robustez para que nós possamos realmente viver na verdade. E então pronto, não teremos medo dos julgamentos, nem do julgamento de Deus, nem do julgamento iníquo e errado dos homens. Dos homens não teremos medo, porque o Espírito Santo está conosco. De Deus não teremos medo, porque o próprio Espírito Santo nos mostrará a verdade. Quanto Deus quer a nossa salvação e Ele é justo. Ninguém vai para o inferno por culpa de Deus. Ele, infinita misericórdia, quer que nós sejamos salvos. Quando somos salvos pela sua graça. Quando somos condenados, infelizmente, por culpa nossa. Coragem, então. Peçamos o Espírito de verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.